Nós estamos aí, então, no começo da gestão do 15º. 15º? Plenário. Ah, plenário. E aí, hein? Eu sou surdo, se não falar alto, eu não escuto. Não, mas não vai precisar disso. Não. Um pouquinho mais alto. Se não falar no microfone, Você não vai gravar lá também. Não, pode deixar. Não, mas se não botar no microfone, não sai na internet depois. Sai não? Não. Se falar no microfone fica melhor. Porque aí se falar sem microfone tem que falar um pouquinho mais alto para gravar daqui. Tá, também vou tentar. Querendo ou não, você vai ter que ficar com esse falo na mão. Eu vou tentar sem microfone. Aí, se de toda forma Você pode precisar, chegar mais pra cá? Eu vou tentar chegar. Mas é isso. Então, nós estamos aqui no nosso Psicologia em Foco. Eu vou ler esse textinho aqui, porque é a primeira vez que eu faço essa mediação. Nós estamos numa gestão que começou há muito pouco tempo, né? Eu sou conselheira, estamos aqui hoje, então, com o Frei Gilvander e com a Fabiana Campos, que nós vamos, então, fazer essa discussão do tema direito à terra, ocupações e desocupações sob a ótica dos direitos humanos. A Fabiana é professora da PUC, como é que só fala, você também se apresenta por mais, né? Professora da PUC, vem trabalhar com a questão da terra há muito tempo, junto ao MST. E o Frei Gilvander, vamos aqui, Tu é Frei? escrever. Tu é Frei? Frei e padre. Só falta padre. acelerador. Frei já tem. Frei e padre da Ordem dos Carmelitas. Deixa eu ler aqui, o da Fabiana está aqui também. A Fabiana de Andrade Campos, doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo, professora de Psicologia na PUC Minas, psicólogo formado pelo UFMG, 15 anos de pesquisa sobre MST em Minas Gerais. Frei Gilvander Luiz Moreira, Frei e Padre da Ordem dos Carmelitas, bacharel, licenciado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em Teologia, mestre em Exegese Bíblica, doutorando em Educação na FAI, UFMG, assessor de SEB, CPT, SEB, SAP, e acompanha a luta pela terra no campo e na cidade em Minas Gerais. Então, é um prazer estar aqui com vocês dois hoje e com vocês que vão, nós vamos juntos então construir esse debate, esse fala, e já chamando para o próximo Psicologia em Foco, na semana que vem, que vai ser aborto e reflexos sociais, né, no Dia Nacional contra a Violência contra a Mulher, dia 30 do 11, aqui mesmo, nesse local, José Ramos, a próxima, tá? E a obesidade, como vai ser? Obesidade? É a próxima? É a próxima? Aborto e o que mais? Reflexos sociais. Reflexos sociais? Isso. Eu acho que, como estamos poucos aqui, eu gostaria pelo menos de ouvir o nome de cada um de vocês para a gente já gerar vamos gerar algum vínculo, uma culpabilidade aqui. Vamos começar com você? Fernando Costa. Fernando Costa. Geografia, professor. Atual, sou professor da rede pública, dou aula para o ensino médio. E atuo também com performance. É artista Também. Bacana. Carol? Carol, eu sou Relações Públicas aqui no Conselho e ajudo a organizar a Psicologia em Foco todas as quartas-feiras. A gente convida vocês para estar aqui às 19 horas. Sou o Lucas, sou estagiário de jornalismo aqui do Conselho também. Vamos ver, psicólogo do Ministério da Agricultura. Estudante de quê? Medicina. É qual semestre aí, sabe? Terceiro. Ainda tem salvação. Você não passou pelo Fatinho, né? Anatomia. Não, já passei sobre isso mesmo. Você passou pelo anatomia? Só que meu primeiro período. Você? Eu passei língua, eu sou formada, eu posso direitos humanos e BH, aula do curso do Nova Sofia, sou
estudante de psicologia da PUC Minas. Coração Carístico? Qual semestre? Você? No caso, estou fazendo 10º ano de Tabas. Aí, daqui 2 semanas. Psicologia. Psicologia. Como é que é o seu nome? Carlos. Carlos. Isso, Carlos Dias. Bom, gente, então é o seguinte, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder dar início a esse debate, já deixando claro que é um tema do qual o Conselho quer se aproximar e que a gente quer estar junto, se agregar e juntar nessa conversa muito sobre a questão da terra e das ocupações. A Flávia de novo, um abraço. Obrigado. Enfim, então nós Mariana, vamos... você é psicóloga também? Sou psicóloga. Conselheira. Professora também? Não, bom, fui professora também, mas não de carreira acadêmica. Eu me formei em 1980 na UFMG e tive uma carreira longa na saúde pública, né, e muito especialmente na Escola de Saúde Pública, em gestão do SUS, Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Saúde. E atualmente eu estou com atividade exclusivamente no consultório, né? E aí a gente vem fazendo uma discussão aqui no Conselho sobre a questão da clínica e das relações dos psicólogos com seus planos, seguros de saúde, etc. Vamos lá, Fabiana? Vamos. 20 minutos cada um, tá? Vou marcar o tempo. Você quer que eu te avise quando faltar assim? Você vai ter que falar no microfone. Eu falo. Eu gosto. Bom. Botãozinho pra cima. Oi. Você faz alguma coisa de mexer na da psicologia? Deu não? Oi. Deus. Então, o tema que foi pedido, o direito à terra, ocupações e desocupações sob a ótica dos direitos humanos. Bom, ocupações de terras do Brasil. A gente considera que ela é um resultado prático de luta concreta realizado pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais frente aos processos de expulsão das terras. E mais acentuadamente, né, a partir da década de 50, da grilagem de terras. Processo esse que data do início da colonização brasileira e vem se arrastando até os dias de hoje. Não houve até hoje no Brasil nenhuma política pública de reforma agrária consistente e nacional. Em geral, as políticas implementadas são pontuais, parciais ou assistencialistas. Em geral, as propostas políticas mais emancipatórias, com maior autonomia no processo de produção e formação humana, vêm dos movimentos sociais, dos trabalhadores rurais e de intelectuais e pesquisadores orgânicos aos movimentos. E essas políticas e essas propostas seriam, aqui eu pude acompanhar, né, as que eu pude acompanhar. Políticas alternativas para a produção, que optem pelos alimentos orgânicos, ao invés do uso indiscriminado de agrotóxicos, que envolvam homeopatia no tratamento de animais e plantas. Processos educativos voltados para a compreensão da história de um ponto de vista crítico, que depois Martim Barona vai chamar de memória histórica, e eu acho que os movimentos sociais já fazem a memória histórica. Uma educação que dialogue com as características próprias da população-alvo, e isso se dá nos diversos níveis, porque nos assentamentos eles conseguem construir desde escolas até universidades, né, como existe universidade no extremo sul, né, Frei Giovanni? E do ponto de vista da psicologia social, que produzam a ampliação da consciência social, que é um trabalho que nos movimentos, em geral, indígenas, quilombolas, sem terras e etc., fazem.
se dão de maneira mais contundente pela posição dos movimentos sociais. Ocupar, resistir e produzir. Essa foi a bandeira de luta do movimento sem terra quando ele se funda, né? Então, ocupar, resistir e produzir onde? Na terra, no trabalho, na educação, na construção das casas, dos espaços de socialização, porque além deles construírem suas próprias casas, eles constroem escolas, eles constroem lugar para casamento, né? O espaço para casar todo mundo, quando está ainda às vezes precário. Quando ainda o acampamento numa ocupação de terra está precário, eles fazem primeiro um espaço coletivo, para casar, para reunir. Eu vi isso lá em Felisburgo. E depois eles arrumam a casa deles, né? E às vezes em mutirão, uns ajudando os outros a fazerem as próprias casas. Uma brincadeira que eu gostava muito de ver as crianças, lá no assentamento 1º de junho, no Vale do Rio Doce, é que eles reuniam assim, todos os tijolos que sobravam, as crianças iam lá, construíam um barracãozinho. Aí depois destruiu o barracãozinho, aí voltava tudo de novo. A brincadeira dos meninos era também essa. Bom, nos espaços públicos, ocupar, resistir e produzir. Nos espaços públicos, no INCRA e no ITER, do período curto que ele existiu, né? Aqui, o ITER foi super boicotado, né, Frei Giovana? Em Brasília, no Planalto, nas assembleias, tem até um filme que eu vou recomendar, que é essa questão de ocupar, né? Que algumas pessoas estavam falando que aqui no Brasil o MST é pioneiro nisso, depois eu queria colocar essa polêmica, viu, Frei Giovana? A gente precisa discutir. Mas em Brasília, aquele filme Terra para Rose, Terra para Rose, eles vão para Brasília e ocupam, né, todo o espaço ali, o que podem, né? Então, um pouco essa questão de ocupar também os espaços. E nas assembleias, né, igual aqui em Belo Horizonte, eles sempre ocupam a praça da Assembleia, lá fora, às vezes em condições muito degradantes, né? Que às vezes uma pessoa de fora, quando olha, tem até um complicador, fala assim, mas eles estão aí, né? Deixam eles aí nessas condições. Realmente, uma vez eu tinha uma pessoa até adoecendo muito, mas a questão é a discussão política, porque eles querem, onde que eles vão ocupar para serem vistos aqui em Belo Horizonte, né? Porque ficam invisíveis. Então tem um debate aí, até com a psicologia mesmo, sobre essas questões de péssimas condições nas ocupações urbanas, de manifestação política, porque eles diferenciam isso de ocupar como manifestação política no espaço urbano. É diferente de ocupar a terra, que ocupa a terra para viver nela, não é para manifestar, né? Nas universidades, porque o MST conseguiu, com parcerias com departamentos específicos, professores universitários específicos de universidades públicas no país inteiro, ter cursos especiais para a questão da terra. Então, por exemplo, história especial para a questão da terra. Lá no Nordeste, né? Várias pessoas que eu conheço formaram, militantes do Movimento Sem Terra que eu conheci formaram. No Rio Grande do Sul nem se fala. Tem uma Universidade do Extremo Sul, que ela é assim, ela é uma universidade muito voltada para essa questão do Movimento Sem Terra e tudo. A Florestan Fernandes, a Escola Nacional. A Escola Nacional Florestan Fernandes, aí é uma escola específica do Movimento Sem Terra mesmo. Eu estava citando universidades que têm parcerias e criam curso. Por exemplo, na UFMG, isso acontece na FAI, na Faculdade de Educação, tem um curso que chama LECAMP. E é especial para, eu já dei uma aula para eles, fui acompanhar a Roseli, que é uma professora, uma psicóloga, né, a Roseli. Como está o sobrenome dela? Eles têm parceria, acho que quase 100 cursos em dezenas de universidades federais pelo Brasil fora. E aí, além do Sem Terra, por exemplo, nós também tivemos algumas conquistas, como os indígenas fazem curso na FAI também, né? Lá tem cursos indígenas. A parceria aqui, na UFMG, é a parceria com a educação do campo, né? Professor de licenciatura do campo. Mas, por exemplo, com a Federal de Goiás, em Goiânia, é o curso de Direito. Com a Federal do Mato Grosso, Cuiabá, Agronomia. Deu um maior problema lá, porque na terra da soja, né,
do rei da soja, como é que sem terra vai fazer agronomia? Né? Na Federal da Paraíba, né, tem curso de História, em Ciências Agrárias, e já tem quase 200 jovens do MST que já concluíram medicina em Cuba. E tem também muitos do MST fazendo mestrado em agroecologia em Cuba também. Né? E tem no Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, aí tem o curso de serviço social. Né? Fez um mapeamento. Esse de agronomia, onde mesmo? Você falou Goiás, Direito, o outro de agronomia em Cuiabá. Pois é, e o de psicologia ficou na história, virou lenda, porque teve uma negociação muito forte para o Rio Grande do Norte, todo um debate para ter na UFRN e não conseguiram força suficiente. E a discussão era muito assim, formar psicólogos do movimento social para atender o seu próprio movimento, porque uma questão assim, né, de que nós entendemos uma subjetividade. Isso está aqui, isso está vinculado a discussões do Conselho Federal, de vários conselhos regionais de psicologia, tá? E essa professora aqui, Magda de Menstein, que eu trouxe até o livro dela, que é um dos primeiros livros sobre psicologia e questão rural, com uma coletânea, a Magda de Menstein e esse Jader Leite, que até eu fiquei amiga dele, ele também é professor da UFRN, eles é que estavam à frente dessa tentativa de ter um curso universitário de psicologia da terra. Isso aí nós temos que conquistar esse, tá falando? Enquanto as pessoas ocupam espaços, né, rurais, ao mesmo tempo, essa questão da faculdade, da universidade. Só para dizer, assim, a primeira necessidade foi assim, ocupar os latifúndios, romper a cerca do latifúndio. Né? Mas aí quando começou a aumentar o número, hoje o MST, o MST está com 32 anos de história, tem quase 400 mil famílias que já conquistaram o lote na luta pelo MST. Né? Mas após começar a arrebentar a cerca do latifúndio, eles começaram a perceber também que tinha que romper a cerca do analfabetismo. Porque a questão do Brasil existe não apenas o latifúndio agrário e fundiário, a educação também é um latifúndio. Né? Aí começou a luta pela educação. E a luta pela educação começou com a questão assim, de que normalmente nas ocupações o primeiro barraco a ser montado é o barraco da escola. Né? Por exemplo, a Fabiana vai colocar lá em Felisburgo, quando fez o massacre dos 5 sem terras e tudo, incendiou o barraco da escola também foi queimado. Aí, e a regra inicial do professor, nenhuma criança fora da escola, sem educação. Aí foi avançando, primeiro criaram escolinhas nos acampamentos, nos assentamentos, depois criou lá no Rio Grande do Sul um Instituto Terra, para fazer cursos a nível médio, né? Então, magistério, curso de técnico em administração, agroecologia. Depois do técnico, aí começaram essas parcerias. Aí foi a época que chegou, em janeiro de 2013, o Lula assumiu a presidência. Aí houve uma certa abertura com o Ministério da Educação e aí começou essa proposta de fazer parcerias do MEC com o MST e com uma universidade pública federal específica. Aí foi ampliando, né? Depois veio para o mestrado. Hoje já tem mais de 500 jovens da UFRN que já são doutores. Tem um que é reitor de um dos campos da UNB lá em Brasília, né? E aí também ampliou para Cuba também, que aí lá o Fidel Castro criou a Elan, a Escola Latino-Americana de Medicina, aí fizeram essa parceria também. Então vai crescendo. Como, por exemplo, chega além de romper a cerca do latifúndio, romper a cerca do latifúndio da educação, depois, outra fase depois, por exemplo, romper a cerca do latifúndio da mídia. Então tem que fazer reforma agrária não só na terra, mas no ar, no espírito. E a questão da ocupação também
leva a pensar a demarcação de terras indígenas, quilombolas e assentamentos. E aí a gente discute a questão da PEC 215, não é isso? Você vai falar sobre isso, né? Eu não vou falar sobre isso. Pode passar. Assentamentos rurais. Aí nós buscamos esses dados hoje, até o Fernando contribuiu para fazer os cálculos ali, porque eles deixam a gente confusos. Por exemplo, eles colocam em hectares, porque aí você fica assim, ai, parece muito, porque o hectare parece... Eu fiquei com essa ideia, mas enfim, a gente converteu para quilômetros quadrados para chegar na porcentagem. Então, vê se está certo, para 200 milhões de habitantes, né, brasileiros, nós temos 976 mil famílias assentadas. Então, Isso aí, 40% do MST, porque tem mais de 100 movimentos camponeses no Brasil, né? E só para ver, aí a porcentagem tinha sido 0,5. Porcentagem de Da população. De reforma agrária realizada. reforma. Apenas 0,5%, faltando 99,5%. Aham. Eu não acreditava nesse dado. Aí, bom, enfim, a extensão territorial do Brasil é aquela ali, ó, 8 bilhões? Milhões. 515.767 km quadrados. Enquanto que a área de assentamentos no país ocupa aquilo ali, ó. Né? 874 mil. E aí é 10% só que tem assentamento. Porque fica parecendo que o MST ocupou tudo, né? Quem dera, porque não ocupou nada, 10%. O resto, galera, é latifúndio e outras coisas, né? É latifúndio, claro, tem as terras indígenas, tem as terras quilombolas, a gente precisa ver a questão das matas, né? Mas vamos analisar bem, porque quando, né? Agora quero continuar, depois dos dados. Só você passar nos dados aí, né? O que eu estou pesquisando para o doutorado, que eu vou defender agora em fevereiro, março, abril, é a luta pela terra em Minas, pedagogia de emancipação humana, né? Aí, por exemplo, eu relembro lá, teve uns 10 anos atrás, aí, teve uma CPMI da terra, uma comissão parlamentar do Congresso Nacional, apurou que 40% do território brasileiro é terras públicas devolutas. As devolutas foram repassadas para o governo de Minas e as terras públicas que estão na beira das rodovias, dos lagos do governo federal. 40%. Outro dado também tem aquele Oriovaldo Umbelino, da geografia, que ela analisa a questão da grilagem de terras no Brasil. Esse é o dado também, cerca de 40%, no mínimo, se não for mais, 40% das terras são griladas. Agora mesmo aqui, nós já estamos com toda uma pesquisa demonstrando que a região onde estão as ocupações residuárias, que são fortíssimos indícios de terra, são griladas, mas nós estamos pensando assim, se ajuizar, provavelmente o tribunal aqui não vai deferir, porque senão criaria uma jurisprudência, eles teriam que reconhecer que 40% do estado de Minas é terra grilada. Então é gravíssima a situação, a concentração fundiária no país. Eu tinha uma dúvida, que uma vez eu estava conversando com um ex-jesuíta, ele falou que 48% da terra de Minas Gerais é da Igreja Católica, por isso que não tem reforma agrária aqui. É verdade? Não. Isso aí é um mito que assim, no passado, por exemplo, quando começou, na Europa, da Europa para cá, na Europa, quando na Idade Média, quanto mais crescia a Europa, era o teocentrismo, né? Então Deus era todo poderoso e o ser humano zero à esquerda, um lado de lágrimas, só pecador, então, né? Isso gerou um complexo de culpa na população. No principal. E aí, quando dominamos o espírito das pessoas, né? Aí quando as pessoas ficavam idosas, se aproximando da morte, começaram a fazer testamento e doar as terras para a igreja. Então chegou a época que na Europa, pouco mais de 1/3 da Europa era terra da igreja. Quando veio para cá, para o Brasil, teve também uma cota significativa dessas doações, doar a terra para o santo, né? Por exemplo, eu sou dos Freis Carmelitas. Os Freis Carmelitas já teve terra
XIX, que ia de São Paulo até Santos. Passava pela Serra do Mar lá, uns 100 quilômetros de terra. Né? Os beneditinos já tiveram fazendas de escravos no Rio de Janeiro. Escravos? Escravos. Pô, Quando os missionários iam na Amazônia, por exemplo, inclusive os carmelitas que ajudaram a ampliar as fronteiras do Brasil, lá para chegar perto do Acre, inclusive, cada frei tinha 25 escravos para remar os barcos dele, para ele fazer a missão e tudo. Escravos negros ou indígenas? Primeiro os indígenas, depois, quando os indígenas cascaram fora e começaram a não aceitar o trem, aí passaram os escravos negros, né? Então houve uma época, e dá para dizer que até mais ou menos, grosso modo assim, até meados do século passado, a igreja ainda tinha muita terra, mas hoje não mais. Hoje, pra vocês terem uma ideia, os freis carmelitas têm 150 hectares de terra, uma fazendinha, 150 hectares lá em Unai. Muitas dioceses e bispos doaram as terras e fizeram reforma agrária. Hoje, a verdade é o seguinte, o poder econômico da igreja hoje está na cidade. Prédios. Né? Aí tem congregações aí que tem apartamentos de 3 milhões de reais no Belvedere aí. A Arquidiocese de Belo Horizonte é dona da PUC. Tem 80 mil. A história do Serafim eu conheço. Estudantes. Pois gente, mas vamos manter o nosso foco lá, que o debate é longo e Bom, então, agora entrar no tema desocupações. Eu tentei traçar assim a questão das desocupações. Eu começo falando do processo de colonização versus etnocídio. Quando diz etnocídio, é o genocídio de etnias específicas. E aí, nesse caso, a etnia indígena e negra. Tomada de territórios nesse processo o processo de colonização. Aí tem a tomada de territórios e quem resiste é assassinado. Esse processo não acabou até hoje. Essa que é a questão, quando a gente vê essas denúncias dos Guarani Kaiowá, etc, e eles estão pedindo, e eu acho que essa que é uma questão que eu estava falando que é muito importante para a psicologia, porque eles estão indo na mídia e falando qualquer ajuda é aceita. É isso que eles estão falando, qualquer ajuda é aceita, porque eles continuam. E tem uma indígena que, eu quero lembrar, ela está com um vídeo no YouTube, assim, que ficou... sim. Você sabe, então depois a gente vai ver. Bom, enfim, então, e tomada de territórios por causa da questão do capitalismo em ascensão e da riqueza, e aí você tem que eliminar os povos se eles não forem escravizados, ou se eles não aceitarem trabalho, né? É trabalho escravo ou extremamente exploratório, não sei, depende da região e do momento histórico. E aí a gente colocou indígenas, povos e a questão da resistência, porque sempre houve resistência. Novos povoamentos, novas configurações. Então, à medida em que esses territórios são tomados, outros territórios passam a existir, que são os da resistência. Quilombolas, indígena e de povos miscigenados, que vão dar em outros desbravadores das regiões, que são os novas categorias de trabalhadores rurais, que chamaria poceiros, agregados, meeiros, ribeirinhos, pescadores, extrativistas, mas nesse processo, quanto mais um território se valoriza, chega, né? Então tem um livro maravilhoso que chama Nas Terras do Rio Sem Dono, que deve ser, né, do Olavo Cunha Pereira. E é um livro que vale muito a pena, porque a gente entende essa história aí, que é mais ou menos ele começa contando da década de 50, passando pela ditadura militar no Brasil, e aí é mais esse período aqui que são esses novos personagens, que são os poceiros, depois meeiros, agregados, e quanto mais um território vai se valorizando, entra aquele ditado popular, aonde o boi põe a pata, o homem tem que tirar a sua, e aí nem agregado se quer mais. O agregado, ele fica numa fazenda que foi, por um processo de grilagem na maior parte das vezes, apropriado um território de um povo, né? Então, um pouco
a ideia, assim, da gente pensar, 500 anos é muito pouco. E, às vezes, a psicologia, sem ser a sócio-histórica, vamos dizer, uma psicologia de outras correntes, ela pensa muito pouco no processo histórico. Por isso a gente chama a psicologia sócio-histórica, né, para pensar um pouco esses processos. Porque a gente vai falar de subjetividade na história e não fora dela. Não é uma subjetividade abstrata, é uma subjetividade contextualizada no